Olá, começa agora o Universo Unifra. A cada semana é esse o programa que traz uma amostra das atividades de professores, alunos e colaboradores de um dos melhores centros universitários do Brasil. Para abrir o programa, eu converso com a professora Dirce Stein, que nos fala sobre o projeto de pesquisa promovendo um viver saudável do usuário de crack em Santa Maria. Tudo bem, professora? Tudo bem. Bom, como é que surgiu, então, o interesse, em desenvolver uma pesquisa voltada a esse tema? Bem, em primeiro lugar, surgiu do nosso grupo de pesquisa, que tem como linha, como uma das linhas, o viver saudável e o empreendedorismo social. E com essa linha de pesquisa, então, nós atendemos principalmente aquelas temáticas mais emergentes, aquelas temáticas sociais mais emergentes e vulneráveis na sociedade, E sendo um tema complexo, poderíamos dizer assim, o crack, sobretudo, é um fenômeno bastante complexo em nossa sociedade hoje, ele requer também soluções complexas, E com isso, então, nos instigamos enquanto pesquisadores e enquanto alunos, eu quero dizer assim, que é um tema de pesquisa que envolve 3 professores. Quero destacar aqui a professora Marta, o professor Diego, e nós temos 3 bolsistas pro UBIC aqui pela Unifra e mais 3 bolsistas voluntários, Então, está se fazendo essa busca ampliada no sentido assim, de realmente ampliar os nossos referenciais para essa questão do viver mais saudável. Certo. Professora, como a pesquisa, então, é quase impossível a gente pensar que o usuário de crack tenha um viver saudável, Como é que a pesquisa promove, então, propõe um modo de viver de forma saudável para esse usuário? Depende um pouco do nosso olhar e do nosso foco. O que eu percebo hoje, o nosso foco, estamos muito focados, enquanto sociedade, na questão crack, doença. E eu diria assim, que o nosso grupo hoje ele está muito empenhado em olhar para aquele usuário como um ser humano, como um ser que tem família, que tem história, que vive num contexto social, E aí eu diria mais, ao invés de então nós olharmos para este usuário, que já é um usuário, que já experimentou o crack, nós estamos tentando focar o nosso olhar enquanto pesquisadores para o antes, ou seja, para a promoção e a prevenção ao uso do crack, Certo. Professora, o município aqui de Santa Maria, ele tem algum trabalho para tratar, recuperar esses ex-viciados? Alguma ação suficiente, então, para abranger o universo dos viciados e também o atendimento à família do usuário? Eu diria o seguinte, nós hoje existe uma lacuna bastante grande aqui na cidade de Santa Maria ainda. Eu vou falar um pouco inicialmente da questão do tratamento. Nós temos uma única unidade na Casa de Saúde que atende usuários meninos de 10 a 17 anos. Nós ainda não temos unidade para meninas, ou seja, tivemos casos, mesmo ali na Casa de Saúde, meninas gestantes que tiveram que internar em unidades ou maternidade, ou unidade clínica, enfim. Nós ainda não temos unidade para adultos e ali também nós temos um grande problema, por exemplo, usuários com mais de 18 anos, enfim. E um grande problema que eu vejo hoje também, pela minha experiência agora de acompanhamento ali na Casa de Saúde, é a recaída deste nosso usuário. A gente tem conseguido bons resultados com o usuário, que geralmente eles permanecem até 3 meses ali conosco, mas quando saem daqui falta essa continuidade, ou seja, esse usuário volta para a família, para uma estrutura, que muitas vezes ele já não tem mais, como ocorreu um caso agora no menino que saiu conosco há poucos dias, o pai preso, a mãe alcoólatra e o irmão foragido. Então você vê, esse usuário, ele volta para uma realidade, ele não encontra estímulo, não tem nada que
o atraia, ou seja, que promova este viver saudável, né? Que faça essa reinserção na sociedade. Então, essa também é uma grande questão nossa quando nós trabalhamos hoje, que uma das nossas linhas é a família. Particularmente, é uma preocupação muito pessoal minha, focar a família neste processo. Certo. Né? Nós falamos então em jovens, a senhora comenta, né, Isso. meninos, meninas, às vezes grávidas, com 15 anos e viciadas. Existe uma faixa etária então predominante dentro do grupo de usuários? Na realidade, hoje não se tem mais idade e não se tem mais nível cultural, enfim, o crack tomou conta de todas as idades. Mas prevalece pela experiência, pelo que a gente percebe, sente, né, pelo contato, prevalece ainda a faixa etária dos 10 aos 18 anos, sim. Agora também tivemos experiências, nós temos um outro projeto assim, muito interessante com os nossos alunos do terceiro semestre, onde cada grupo de alunos eles adotam uma família lá no Alto da Boa Vista, né? Já é uma experiência desde o ano passado. E a gente vem se deparando assim, ó, com jovens com mais de 18 anos e a família, a mãe já não sabe mais o que fazer com este usuário. Entende? Ele já está usando o crack. Então, penso assim, essa é uma grande lacuna hoje na nossa cidade, mesmo que na semana passada, assim, nós tivemos uma iniciativa, assim, bastante interessante, né, que é esse programa ou esse comitê de iniciativas de combate ao crack que está se articulando e iniciando e a Unifra faz parte hoje, né. Nós tivemos recentemente também o plano integrado de enfrentamento do crack, que foi lançado pelo Ministério da Saúde. Então, eu penso que essas iniciativas todas vão nos ajudar no sentido assim, ó, de focar mais na prevenção, porque é muito difícil, assim, ó, um usuário, um menino, uma menina que experimentam o crack, deixar-o sair. Né? Então, esse investimento é muito alto e, além de ser muito difícil, este usuário conseguir sair dessa situação. Então, eu penso assim, ó, quando a gente fala crack, nós precisamos novos referenciais que potencializem o ser humano, a vida humana, a família, a escola, né? E é bem interessante, assim, seguidamente eu converso com os meninos do crack ali na casa de saúde e pergunto para eles, qual foi a causa, o que te levou a entrar neste mundo do crack? E a maioria, 95% de respondem, olha, foi um amigo, foi a influência do amigo. E aí eu penso assim que fica o grande questionamento para todos nós hoje. Por que a família não consegue mais atrair ou segurar este menino, essa menina na própria família? Ou como é que está essa estrutura familiar? Por que as escolas não estão conseguindo chamar mais, né? Atrair? Enfim, então, eu penso assim, essas são grandes questões que devem ser discutidas quando se fala crack hoje. Né? Certo. Professora, nós vamos a um pequeno intervalo. No próximo bloco, seguimos com a entrevista e ainda temos uma reportagem dos alunos. Senão não saia daí. Bom, voltamos com o Universo Unifra e falamos hoje sobre, com a professora do curso de enfermagem, né, a Dirce Stein, que promove aí o projeto de pesquisa, a pesquisa, né, o projeto Promovendo um Viver Saudável do Usuário de Crack em Santa Maria. A professora falava, né, no bloco anterior, onde estaria, então, onde teria se perdido, né, o laço entre a família e o viciado? Por que a família não tem mais essa força de trazer o viciado para o seu círculo e tratar dessa problemática dentro do lar, né? E aí eu tenho uma pergunta, professora, para lhe fazer sobre a questão do projeto, né? Dentro dessa problemática, o grupo trabalha então mais com a identificação dos problemas que decorrem do uso, ou seja, a afetação da saúde, da família, da vida em sociedade, ou o projeto trabalha mais estritamente com o problema que o uso do crack causa para o viciado? Como é que funciona o projeto, né? Na realidade, assim, ó, como nós trabalhamos em 3 professores, eu tenho me focado mais na questão da família, professor Diego, mais na questão dos profissionais que atendem esses usuários, enfim, mais a nível de tratamento.
e a professora Marta, então, com os usuários propriamente ditos. Claro que o projeto ainda está na fase inicial, talvez mais tarde, assim, até seria bem interessante a gente dar um retorno mais efetivo. Mas assim, ó, inicialmente nós estamos trabalhando mais com os significados, ou seja, o que te levou, quais foram as causas para o usuário, o que levou ele efetivamente para o uso do crack, o que significa toda essa situação para a família em si, como é que a família se vê hoje nessa condição, e a gente percebe aí que esse vínculo já foi desfeito, né? O grande problema hoje, por exemplo, desse menino, dessa menina internados, é a questão de como resgatar esse vínculo usuário e família que, na realidade, já não existe mais, né? Certo. E nós temos uma reportagem feita por Andrés Granês e Bernardo Bortolotto, que trata da situação dos usuários de crack aqui em Santa Maria. O caminho para o tratamento contra o crack começa por aqui, no Centro de Atendimento Psicossocial Álcool Droga. Hoje, o CAPS atende 268 viciados. O tratamento para usuários de crack é complexo. Problemas relacionados à questão de educação, social, de trabalho, familiar. Então, esses elementos eles têm que ser considerados dentro de um plano terapêutico para esses usuários. Viciado em crack há 2 anos, este paciente lembra das dificuldades que enfrentou. A primeira partida da droga, primeiro pega, como diz assim, é uma coisa que tu esquece, sabe? Tu esquece de quem está na tua volta. Eu vou pegar R$150, como eu fiz uma vez, eu peguei R$500, eu disse eu vou levar para casa tanto e só vou gastar tanto, vou gastar só 50. Na realidade não existiu só 50. E para ficar longe da droga e voltar a ter uma vida saudável e normal, os pacientes fazem parte de oficinas. E também voltam a estudar. O viver ele tem que ser uma construção da pessoa junto com todos os recursos, enfim, que ela dispõe na região, na cidade, no lugar onde ela mora. Quem largou o vício e passou por aqui deixou sinais de que é possível vencer esta luta. Um grande passo que eu estou dando na minha vida, de procurar uma ajuda. Tive um irmão meu que ele foi alcoólatra, ele chegou a um ponto então ele parou aqui, se recuperou, ele tinha 10 anos de firma, perdeu quase perdeu a esposa, perdeu quase uma bela de uma casa, tudo que ele tinha. Então, hoje ele conseguiu resgatar tudo aquilo que ele já estava perdendo, né, na vida dele. Então, é o que eu pretendo na minha vida. Bom, vimos a matéria aí que fala, né, de um pouco da situação aqui no município, professora. E para nós fecharmos, então, o nosso programa hoje, falamos do projeto, né, o projeto Promovendo um Viver Saudável do Usuário de Crack em Santa Maria, que está em fase inicial. Para o futuro, assim, em linhas gerais, o que nos aguarda aí no projeto? Eu penso o seguinte, ó, que neste momento, nós estamos levantando dados, significados, compreensões, né, para, num futuro, né, próximo, delinear estratégias de como trabalhar melhor com a família, como trabalhar melhor com estes usuários, mas principalmente como potencializar este menino, essa menina, para que não venha a fazer o uso do crack. Eu penso que essa é a nossa grande contribuição agora, enquanto pesquisadores, enquanto bolsistas envolvidos, enfim. Certo, muito obrigada e sucesso, né, professora? É o que todos nós queremos aí, a iniciativas como esta. Professora Dirce Stein, muito obrigada. E o Universo fica por aqui, voltamos na semana que vem. Até lá!